pessoal do segundo ano, aqui é a professora Lucy, tudo bom? Hoje a gente vai começar a estudar sobre probabilidade. Então, nós finalmente fechamos aí os capítulos de análise combinatória, mas não quer dizer que a gente vai deixar esses conceitos para trás. A gente vai continuar, sim, usando muito do que a gente estudou em análise, agora em probabilidade. Para esse primeiro capítulo, nós vamos ter como objetivo principal definir alguns elementos aí que a gente vai usar no estudo da probabilidade, tá? E começar a falar sobre os primeiros casos de probabilidade. Então, a gente vai definir experimento aleatório, definir espaço amostral, o que é evento, vamos falar sobre a probabilidade em espaço amostral equiprovável e também sobre as propriedades da probabilidade. Então, vamos começar aí falando um pouquinho sobre o que a probabilidade vai estar trazendo de estudo para a gente. Nela, a gente vai começar a quantificar as chances de ocorrer determinados eventos dado um experimento aleatório. Como assim? Vamos definir, então, o que é o experimento aleatório. Esse cara vai ser o quê? Experimentos que a gente vai reproduzir nas mesmas condições, certo? Sendo que eles vão ter resultados não previstos. Ou seja, a gente não pode falar com certeza qual vai ser o resultado desse tipo de experimento, mesmo reproduzindo nas exatas condições, ok? Exemplo disso, lançamento de um dado, ou escolha de cartas de um baralho, ou retirada de bolinhas coloridas de uma urna, tá? A gente vai ver alguns exemplos de como que isso vai ser feito ao longo desse estudo, beleza? Vamos definir então agora o que é o espaço amostral. O espaço amostral vai ser um conjunto com todos os possíveis resultados de algum experimento aleatório, tá? Ele vai ser representado por essa letra grega que apareceu aí para vocês agora, a letra ON, beleza? Vamos ver um exemplo. Se a gente define aí, então, um experimento aleatório como o lançamento de um dado de 6 faces, tá? O nosso espaço amostral vai ser quem? Vai ser as possibilidades, ou seja, cair a face 1, ou a face 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5, ou a 6. Então, o número de elementos desse nosso espaço amostral, desse experimento aleatório lançamento de dado de 6 faces, seriam 6 elementos, beleza? Representado com esse N aí na frente do ON. Toda vez que aparecer esse N de alguma coisa, vai estar representando o número de elementos. Tudo bem? Continuando, vamos falar agora um pouquinho sobre o que seria evento. Os eventos vão ser subconjuntos desse espaço amostral, onde vai estar acontecendo determinada situação que o problema vai estar falando para a gente, tá? Então, pegando esse mesmo exemplo que a gente acabou de falar, um exemplo de evento seria sair um número par, tá? A gente chamou aí de evento A. Ou seja, o evento A é um subconjunto do conjunto espaço amostral, onde a gente vai ter aí os elementos 2, 4 ou 6, que são as faces pares do nosso dado. Então, o nosso evento A aí tem 3 elementos. Tudo bem? Continuando, vamos lembrar um pouquinho sobre a relação de união de conjuntos e interseção de conjuntos. Como que a gente vai usar isso agora no nosso estudo de probabilidade? Então, olha só, dados dois conjuntos aí, eu vou definir que esses conjuntos são eventos diferentes, tá? Então, um evento A e um evento B. Quando a gente fala a união B, a gente vai estar falando de acontecer um evento ou acontecer outro evento. Isso é representado para a gente fazendo exatamente aí a união desses dois elementos, ou seja, somente A, somente B, mais os casos onde acontece o A e o B ao mesmo tempo. Também falamos sobre a interseção entre dois conjuntos, nesse caso aí os eventos A e B, tá? Seria o caso de falarmos acontece o evento A e acontece também o evento B. Então, a gente quer que os dois eventos aconteçam ao mesmo tempo. Isso seria aí a interseção entre esses dois conjuntos. Beleza, gente? Probabilidade agora.
Probabilidade vai ser a chance de acontecer, então, um evento em um evento aleatório. Então, olha só, probabilidade, ela sempre vai variar para a gente em porcentagem entre 0% e 100%, beleza? Se a gente transformar essa porcentagem aí, também podemos falar que a nossa probabilidade sempre vai estar entre 0 e 1. Esse 1 aí é o nosso 100%, 100 sobre 100, beleza? Num experimento aleatório, se a gente somar todas as probabilidades de todos os eventos unitários, essa soma vai dar igual a 1, ou seja, vai dar o nosso 100%. Probabilidade em um espaço amostral equiprovável. O que é esse equiprovável? Equi quer dizer que tem a mesma provável probabilidade de acontecer. Então, ó, probabilidade do evento A seria sempre calculado como o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do nosso espaço amostral. Essa aí vai ser a fórmula geral que a gente vai usar para a probabilidade, sempre que cada evento seja equiprovável, ou seja, tenha a mesma chance de acontecer, tá? Vamos voltar então lá para aquele exemplo que nós estávamos falando do lançamento de um dado. Se a gente pergunta qual a probabilidade de sair um número par num lançamento de um dado de 6 faces, a gente já calculou então o número de elementos desse evento, ou seja, sair um número par, são 3 elementos, e já calculamos também o número de elementos do nosso espaço amostral, que são 6 elementos. Basta então que a gente faça essa divisão. Então, a probabilidade, nesse caso, do evento A acontecer seria 3 sobre 6, ou simplificando, 1/2, que também significa 50% de chance. Beleza, gente? Propriedades da probabilidade. Primeira propriedade, a probabilidade de acontecer um evento certo, ou seja, um evento que com certeza vai acontecer, sempre vai ser de 100%. Ou seja, se a gente tem certeza que esse evento vai acontecer, a nossa probabilidade vai ser igual a 1. Agora, na outra ponta, a probabilidade de acontecer um evento impossível sempre vai ser 0%, beleza? Agora, a probabilidade de um evento diferente aí do certo ou do impossível vai ser um número, então, entre o 0 e o 1, que a gente já falou no slide anterior. Agora, a probabilidade do complementar vai ser sempre o quê? A probabilidade do evento não acontecer. Então, complementar a gente indica com esse tracinho aí em cima. Como que a gente pode calcular, então? Probabilidade do complementar de A vai ser o quê? 1, que é o nosso 100%, menos a probabilidade de A. Por quê? Porque a probabilidade de acontecer mais a probabilidade de não acontecer tem que ser igual a 100%, tem que ser igual a 1. Show? Vamos fazer então algumas situações aí, alguns exercícios para fixar bem esses conceitos. O primeiro está falando assim: em uma universidade, dos 250 alunos matriculados, 80 estudam matemática, 120 estudam química e 10 estudam matemática e química. Escolhendo um aluno ao acaso, qual a probabilidade de: letra A, o aluno não estudar matemática nem química, e na letra B, o aluno estudar apenas matemática? Vamos pegar essa questão, então, e estabelecer algumas ideias. Primeiro, vou colocar aí esse conjuntão universo. Esse conjuntão vai estar dando conta de todos os elementos do nosso problema. Ou seja, nosso universo aí tem que ter 250 alunos, beleza? Dentro desse universo, eu vou colocar um conjunto para a galera que estuda matemática, esse M, e um conjunto para a galera que estuda química, representado aí pela letra Q, ok? Ali, na interseção de matemática e química, vão estar os alunos que estudam as duas matérias ao mesmo tempo, ou seja, os 10 alunos falados ali no texto da questão, tá? Quando ele fala que 80 estudam matemática, quer dizer que no conjunto todo de matemática tem que ter 80 alunos. Então, ali naquela parte de somente matemática, a gente vai ter 80 menos 10.
Por que menos 10? Porque aqueles 10 que já estão considerados ali na nossa interseção. Ou seja, somente matemática nós temos ali 70 alunos. Mesma coisa lá no lado agora de somente química. Se 120 estudam química, 120 menos 10 ali da interseção vão ser os caras que vão estudar somente química, ou seja, 110 alunos. Fazendo a junção aí de matemática e química, ou seja, a união desses elementos, a gente tem 70 mais 10 mais 110, ou seja, 190 alunos aí que estão estudando pelo menos uma das duas matérias. Se o total de alunos são 250, significa que ali dentro do universo, mas fora dos conjuntos M e Q, nós temos 250 menos 190 alunos, ou seja, temos, na verdade, 60 alunos que não estudam nenhuma das duas matérias. Na letra A, ele quer a probabilidade dos alunos que não estudam nem matemática nem química. Ou seja, nós vamos pegar aí esses 60 alunos e dividir por todo o nosso espaço amostral, ou seja, os 250 alunos. Então, nós temos 6 sobre 25 de probabilidade de um aluno não estudar nem matemática e nem química. Na letra B agora, a gente quer a probabilidade de que o aluno estude apenas matemática. Apenas matemática, nós temos ali 70 alunos, certo? Dividida por quem? Pela quantidade de elementos do nosso espaço amostral, os 250 alunos. Simplificando, nós temos ali, então, 7/25. Também podemos colocar, gente, essas frações na forma de porcentagem, tá? Ou seja, só dividir ali o 6 pelo 25 e multiplicar por 100. Ou, como o nosso denominador é 25, a gente pode também multiplicar em cima e embaixo por 4. Por que por 4, Lucia? Para o nosso denominador ficar 100, tá? Então, na letra A, a probabilidade ali seria de 24% e na letra B, de 28%. Mais uma situação problema, gente, lá do livro de vocês. Tá falando assim: num jogo de baralho composto de 52 cartas, as regras são extrair 2 cartas ao acaso, sem reposição da primeira que foi retirada. E o vencedor precisa ter pelo menos uma carta de copas. Qual a probabilidade de essa situação ocorrer? Então, olha só, para isso a gente tem que lembrar quantas cartas de cada naipe nós temos aí num jogo completo de baralho, tá? Temos 13 cartas de copas, temos 13 cartas de espadas, 13 de ouros e 13 de paus, ok? Vamos voltar então lá para esse início do problema. O que a gente está querendo? O cara tem que tirar pelo menos uma carta de copas. Nós temos aí 13 cartas de copas. Quantas são as cartas, então, que não são de copas? São todas as outras, espadas, ouros e paus. Então, são as restantes 39 cartas que não são de copas. Beleza? O número de elementos aí do nosso espaço amostral, então, de não sair nenhuma de copas, de escolher 2 cartas, entre essas 52, seria o quê? Uma combinação de 52 cartas 2 a 2. Ou seja, a gente vai estar calculando de quantas maneiras a gente pode extrair 2 cartas dentre essas 52. Formulazinha de combinação ficou aí, então, 52 fatorial sobre 2 fatorial, 50 fatorial. Esse resultado, daria 26 vezes 51, seria o resultado do espaço amostral, então. Eu não multipliquei ali para a gente deixar esse produto montadinho assim, para no final a gente ver se tem algum jeito da gente simplificar ou não, tá? Para a gente não perder tempo fazendo conta. O que a gente vai calcular agora? Vamos calcular o número de elementos do nosso evento. Só que o nosso evento está falando assim, tirar pelo menos uma carta de copas. Pelo menos significa que poderia ser uma ou 2, correto? Para a gente não ter que fazer 2 vezes aí as contas, a gente vai calcular o oposto, a gente vai calcular o complementar, ou seja, a probabilidade de não tirar nenhuma carta de copas. Tudo bem? E depois a gente joga naquela formulazinha do complementar que nós vimos na aula de hoje.
Então, ó, o número de elementos de não tirar nenhuma carta de copas seria o quê? Temos 39 cartas que não são de copas e a gente quer tirar 2. Então, uma combinação de 39, 2 a 2. Ou seja, 39 fatorial sobre 2 fatorial, 37 fatorial. Simplificando esses caras aí, daria 39 vezes 19. Perfeito? A probabilidade agora, então, seria o quê? 39 vezes 19, que é o número de elementos aí do complementar de A, dividido por 26 vezes 51, que é o número de elementos do nosso espaço amostral, tá? Simplificando, a gente acha, então, aí a probabilidade de 19 sobre 34. Lembrando que essa é a probabilidade do complementar, ou seja, do que a gente não quer que aconteça, do caso onde a pessoa não tire nenhuma carta de copas. Então, agora a gente vai jogar isso naquela formulazinha do complementar, certo? A probabilidade, então, do evento acontecer vai ser o quê? 100%, que é o nosso 1, menos a probabilidade de não acontecer, que é o que a gente calculou, o 19 sobre 34. Então, 1 inteiro menos 19 sobre 34 seria aí 15/34. Então, essa é a nossa resposta final. Beleza, gente? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixem nos comentários nas turmas do Google Classroom ou falem com a gente ao longo das lives na semana. Beleza, gente? Foi um prazer estar com vocês. Um beijão e até a próxima!